Aleluia, Senhor, nós te amamos nesta noite, Pai. Celebramos, Deus, te exaltamos, Pai, com uma grande salva de palmas, porque Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia! Grande, grande é o Teu nome, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tome o seu lugar. Glória a Deus. Abra lá junto comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 7, verso 1. Eu quero falar um pouco agora sobre misericórdia e amor. Jesus deixou algumas formas e maneiras de nós apresentarmos a nossa vida verdadeiramente diante do altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para o livro de Lucas ali, nós vemos a maneira que Jesus olha para aquele centurião e servo. Um homem que, improvável de receber um toque do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas ele provou das maneiras que Jesus tem para oferecer para todos nós. A maneira de se apresentar, a maneira de se colocar, a maneira de deixar o ego, o eu, a maneira de deixar as formas e pensamentos e olhar somente para Jesus, olhar para o Pai. Ele não olhou quem ele era, um centurião, um homem de expressão diante da humanidade, ali diante da sociedade, mas ele olhou como um homem que precisava de algo da presença de Deus. E todos nós, quando nos aproximamos diante de uma situação como essa, nós devemos deixar de lado quem nós somos e procurar diante do Senhor quem nós seremos agora diante de Deus. Nós crescemos conforme as maneiras em que nós vamos vivendo as dificuldades desta vida. Porque nós enfrentaremos dificuldades, seja hoje, amanhã, ou já enfrentamos alguma dificuldade. Nós não estamos isentos de viver no mundo mal, sem ter coisas ruins ao nosso lado. Elas vão, e nós não queremos, mas elas vão ao percurso da nossa vida acontecendo. São situações que nós levamos, são situações que nós fazemos, são situações que nós herdamos, e são situações em que muitas vezes nós decidimos. E por muitas vezes nós não queremos nos aproximar diante de Deus. Porque nós temos uma razão, às vezes levamos esta razão para dentro da nossa vida como pessoa. Mas aquele centurião, ele guarda no seu coração o desejo de não somente se aproximar, mas ele guarda o desejo de querer a cura, querer a transformação. E isso mostra o quanto o Senhor é bondoso e misericordioso, porque não era uma pessoa da sua linhagem, da sua nação, era um improvável. E às vezes nós, como filhos de Deus, nós somos essas pessoas improváveis na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa forma de pensar, da maneira em que nós nascemos, aonde nascemos, da maneira em que nós somos criados e saímos daquela criação, porque conhecemos o Senhor. Nós amamos os nossos pais, mas muitas vezes não amamos aquilo em que nós vivenciávamos, quando não éramos do Senhor, e trocamos a maneira de pensar
por aquilo em que a palavra de Deus nos traz como consolo na nossa vida para vivermos. Mas uma barreira, muitas vezes nós não conseguimos enfrentar: se achegar diante de Jesus, se prostrar diante do altar, dizer: eu preciso, hoje eu preciso, hoje eu sou necessitado. E o que leva a nossa vida a pensar até diante da palavra, é como o povo de Israel lá no Egito clamou. Eles invocaram o nome do Senhor, houve um clamor lá naquela terra, Deus ouviu, enviou Moisés como libertador. Moisés conduziu o povo para um lugar improvável. Qual seria? O mar. Era melhor ter ido para o deserto, em direção ao deserto. Não, mas ele escolheu o mar. A palavra diz que o povo passou em terra seca, diga glória a Deus. Mas aquele povo passou com medo. A palavra, depois se você continuar lendo, você vai ver que a Miriam pega o tamborim e começa a louvar a Deus, depois que sai, não no meio das águas. Todos nós passamos por situações como essa. Às vezes nós temos medo daquilo em que enfrentamos. Nós temos ali a situação de olhar e ver as formas. Imagine, querido, uma parede de água de um lado, outra parede do outro. Aquele povo marchando. Moisés recebe uma palavra: toque na água, peça ao povo que marche. No meio do mar. Você já foi no mar e tentou fazer isso? E Deus não vai abrir o mar se ele não tem direção para abrir ali. Mas você imagina aquele monte de água. Vamos imaginar uma situação como essa. Imagine aquela parede de água de um lado e do outro. Quem tem pavor de água vai ficar com medo. É verdade ou não é? Mas Deus mandou. Deus falou: vá. Deus falou: peça ao povo que marche. E aquele povo passou em terra seca. Há um poder. Há uma palavra. Agora, queridos, o que impede a nossa vida de se aproximar diante do Senhor? O que impede a nossa vida sair do nosso posicionamento e falar assim: eu preciso de Deus. Eu sou necessitado pelo poder de Deus. Eu preciso sair da minha posição e se aproximar diante de Deus. Colocar a minha cara, estar em evidência, até para ouvir um não. Quando nós precisamos de algo, muitas pessoas não conseguem pedir ajuda, porque tem vergonha. Eu falo, querido, que todo momento eu sei que Deus pode mover o sobrenatural, mas tem um limite. Às vezes nós precisamos, Deus, Ele traz essa lição para nós. Chegou a hora de você pedir. E aí? E agora? A mulher viúva do discípulo dos discípulos de Eliseu teve que pedir, bater na porta e falar assim: ó, eu preciso, senão os credores vão levar meus filhos. Chegou a hora do pedir, porque nós imaginamos que na nossa vida, não, nós vamos conseguir. E aí nós vamos cavando buraco. Cavando buraco, vai chegar uma hora que não tem escada para sair do buraco. Vai chegar uma hora que não tem mais nem claridade nesse buraco. Vai chegar numa hora que nós estamos numa escuridão tremenda e só olhamos um pontinho lá para cima. E aí nós falamos: agora me ajuda. Mas será que Deus quer isso de nós? Com a sua bondade, com a sua misericórdia, disposto a nos abençoar, é isso que Ele quer? Não, eu creio em Deus, eu creio no poder da palavra, eu estou só, eu estou vivendo, eu quero viver o milagre de Deus, mas muitas vezes nós não passamos pela lição de se prostrar, de se entregar. Não passamos pela lição
de se humilhar, que é a pior de todas. Não, eu preciso. Eu não sei se você já teve um dia, uma situação de falar, ó, eu não tenho como pagar, eu vou ter que pedir ajuda para o meu pai, por exemplo. Meu pai físico. Não tenho como pagar. E você vai até o pai e fala assim, pai, eu preciso hoje de um dinheiro para quitar a minha dívida. Mas o teu pai te conhece, sim ou não? O banco não te conhece, mas o teu pai te conhece. Ele vai falar, por que você fez isso? Porque eu te orientei, eu te falei. E sabe o que dói mais, querido? Não é pedir. A vergonha, a humilhação que nós mais passamos não é ser necessitado. É porque eu estou necessitado. Há uma diferença. O orgulho que nós vamos ter que passar por cima não é falar assim, eu preciso da ajuda. Não, porque eu estou precisando dessa ajuda. Há uma diferença. E ali é que nós não conseguimos passar pelo nosso orgulho. Nós deixamos piorar a situação. Porque o orgulho, querido, faz com que a derrota venha sobre a nossa vida. Melhor do que ouvir. Melhor do que ter ali uma palavra de peso ao nosso coração. Mas é melhor nós nos colocarmos diante de Deus e clamar por ajuda e falar, eu errei, está certo, eu errei, é verdade. Tudo que você falou é verdade. Tudo que você está dizendo é verdade. Eu errei. Do que depois assumir coisas piores lá na frente. Assumir situações lá na frente. Quantos casais não se separaram, querido, porque não quiseram sentar um na frente do outro e entrar no acordo? Nós falamos sempre sobre isso, não é, dona Zete? Nós falamos assim, por que vocês não entram num acordo antes da separação? Porque a pessoa fala assim, não, eu tenho o meu dinheiro e você tem o teu dinheiro. Eu pago a conta de água e você paga a conta de luz. Eu pago o aluguel e você paga o carro. Que vida é essa? É uma só carne? A bolsa e o dinheiro que entra dentro dessa família vai tudo para um lugar só ou é dividido? Porque, queridos, não tem problema ter uma divisão. O problema é quando o espiritual é dividido. Sabe quando o espiritual é dividido? É quando a pessoa fala assim, ó, também você é o culpado, você cortou a luz porque você não pagou. Aí é o espiritual. Quando há acusação, quando há dolo, quando há situações dentro da vida da pessoa, então, o que era melhor? Se assentar e pedir ajuda? Ou deixar chegar ao extremo? A separação não foi por causa de um conflito matrimonial. A maior parte das vezes são conflitos que nós levamos na nossa vida, sem pedir ajuda. Assim é na nossa vida financeira, assim é na nossa vida profissional, porque muitas pessoas têm o ego, têm aquilo que se chama eu dentro da pessoa, e ela fala, não, é desse jeito, e às vezes não é. Às vezes você sabe que não é, mas você leva daquela maneira. Queridos, nós precisamos nos aproximar de Deus, porque a misericórdia e a bondade do Senhor está sobre a nossa vida em todo o tempo. Ele está de braços abertos para abençoar, para colocar as suas mãos, mas para encontrar um coração disposto a obedecer. E olha o que Lucas 1 diz, Lucas 7:1, diz, tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um cinturão, a quem este muito estimava, estava doente.
quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar teu servo. Estes, chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir até contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao mesmo servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Todas essas palavras que nós levamos na nossa vida, daquilo em que nós podemos ter dentro de nós, a primeira delas: quando eu recebo a cura, quando eu entendo que há compaixão da parte do Senhor ao meu favor. Quem crê nisso? Porque quando eu não vou receber cura se não tem compaixão. Estou vivendo por um problema, por uma ameaça, por uma situação. O meu Deus é um Deus de compaixão. Eu tenho que ter essa afirmação dentro do coração. O meu Deus é um Deus que está cuidando da minha vida com compaixão. Ele não olha para aqueles homens que chegam diante dele pedindo. Mas a palavra para ele ali, para Jesus, parece ser dura daqueles homens que o centurião manda chamar Jesus. Mas quando ele chega perto, porque Jesus vai até a esta casa, mas ele não chega a entrar, porque o centurião vai lá e fala: não, eu não sou digno. Queridos, quantas vezes nós conseguimos reconhecer que a compaixão do Senhor sobre a nossa vida, por aquilo que nós não somos dignos? Eu não sou digno de receber isso. Receber honra, não sou digno. Receber aplauso, eu não sou digno, eu fiz tantas coisas erradas. Receber ali uma palavra de carinho, puxa vida, eu maltratei tantas vezes, eu não sou digno. Mas a palavra de Deus diz que há compaixão sobre as nossas vidas. Isso é poder de Deus, querido. É através daquilo que nós fizemos. Agora, como que eu reconheço que na minha vida, diante dessas compaixões que o Senhor tem comigo, por que eu vou receber o milagre na minha casa, o milagre da minha família, o milagre no meu trabalho? Por quê? Porque a minha vida reconhece aquilo que eu estou sendo errado, o julgamento não vem de pessoas, vem de mim mesmo. É quando eu reconheço: não, houve um erro, não, eu estou errado. Acabou a briga. Deus pode se irar, sim ou não? Ele pode se irar. Deus é um Deus de amor. Nós aprendemos do pastor Narciso esses dias, mas também ele é um Deus de ira. Agora, irar e permanecer na ira é diferente. Há uma diferença. Você acha que você não fica chateado, aborrecido por alguma coisa que aconteceu na tua vida? É evidente que você fica. É natural. Agora, ficar revoltado com os outros, aí, querido, se chama pecado.
o culpado é você, e tal, porque fez isso, fez aquilo. Não sou culpado de nada. Na verdade, quem está se irando e indo sobre essa ira é o teu pecado. Reconhecer a compaixão de Deus. Há um erro, há uma situação. Eu falo, querido, que esse copo pode, eu estar passando por aqui, pode acontecer durante o culto, aleluia. Né? Não vou me livrar dessa também. E eu esbarrar por esse copo. Se ele cair no chão, ele vai cair inteiro? Ele vai cair inteiro, mas se ele bater numa coisa dura, ele vai quebrar. É verdade ou não é? Se ele cair no chão, ele vai cair inteiro, até bater numa coisa dura. Até bater no chão. Porque se ele cair em cima de um colchão aqui, ele vai quebrar. Às vezes, querido, é esse impacto que tem na nossa vida. Nós não queremos falar que fui eu que derrubei o copo. Mas o impacto para o Senhor é reconhecer. Porque às vezes nós ficamos despedaçados como um objeto e não reconhecemos o nosso erro, que foi eu que quebrei. Não, colocaram aí. E aí eu transfiro o erro para outra pessoa. Olha como o impacto vem sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós não entendemos o que é compaixão, nós desviamos a atenção daquilo que é o nosso erro, para ficar sendo para outra pessoa. Nunca sou eu. Pessoas que não conseguem entender o amor do Pai, não conseguem entender o que é compaixão. Porque a compaixão, ela caminha com o amor de Deus sobre as nossas vidas. Não era mais fácil eu falar, não, fui eu que quebrei. Fui eu que quebrei. Não tem motivo de eu não falar de que não fui eu que quebrei. Seja uma coisa simples ou uma coisa grande. Não é melhor a gente pegar, não, fui eu que quebrei, colocar lá, deixar quebrado e alguém for pegar e está quebrado. Olha que feio. Não é melhor você se aproximar e falar assim, ó, aconteceu, quebrei, aleluia. Talvez a pessoa vai querer te engolir. Vai falar para você, paga, eu quero que você pague agora. Ou vai ficar brava. Mas diante de Deus, você esconder lá. Você está entendendo, querido, o que é compaixão de Deus sobre a nossa vida? Errar não é o problema. É como nós persistimos diante das dificuldades que nós temos nessa terra. Diante dos problemas em que nós vivenciamos. Então, aquele homem, ele manda procurar Jesus, mas ao mesmo tempo não quer que Jesus entre na sua casa. Ele sabe do erro. Eu não sou digno. Mas ele reconhece a compaixão de Deus sobre a sua vida. Porque o seu moço está doente. Isso trata, querido, dentro de nós. Lá no livro de Jó, versículo 6, verso 14, um momento ali, um versículo quase que específico ali. Nós vemos o poder da palavra que opera. Olha o que diz, olhe no projetor. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Olha, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Jesus é o nosso amigo. Quem crê nisso? Jesus é o nosso amigo. Ao amigo, aquele que está ao nosso lado. Por que fala a expressão amigo? Jesus usa, vocês não são meus servos, vocês são os meus amigos. Porque amigo trata a respeito de fidelidade. Amigo trata a respeito de transparência. Às vezes, querido, nós temos mais colegas, companheiros, do que amigos.
Amigo é aquele que você olha para ele e fala assim, ó, amanhã, 7 horas da noite, será que tem condição de você fazer um favor para mim? Amigo, vai ser difícil falar não. Ele vai falar, não, não, é que eu estou numa necessidade, eu estou numa aflição, eu estou com um problema. Não, pode ficar tranquilo. Sou teu amigo, rapaz, eu vou te ajudar. Vai ajudar ou não vai? Então eu vou ligar para você amanhã, 7 horas da noite. Não é brincadeira. Porque amigo ajuda. Porque amigo está disponível. Ah, mas eu tinha um compromisso. Não, vou desmarcar meu compromisso. Ó, eu estou numa situação de emergência aqui. Vou ligar para aquele compromisso meu, vou falar, eu estou numa situação de emergência aqui, ó. Aconteceu um problema sério. Algo que pode ser substituído. Eu posso fazer esse encontro outro dia com você, eu posso fazer outro dia o que eu tinha prometido para você, porque tem um amigo aqui ligando para mim, ele está muito necessitado, que eu ajude ele amanhã às 7 horas da noite. Isso é amizade. Isso é dispor, querido. É falar para a pessoa, eu preciso de ajuda. É falar para a pessoa, eu preciso de um companheiro, de uma pessoa que possa me ajudar agora. Porque a compaixão, Deus vai mover no coração daquele que está te ajudando. Quem crê nisso? Aqueles servos vai até Jesus e fala, meu filho, ele precisa. Se aconteceu uma situação lá, e suplicaram para Jesus. Há uma compaixão de Deus sobre a nossa vida. Queridos, há outra forma de nós entendermos que Deus tem sobre nós. Deus Pai traz um sentido de afeição sobre a nossa vida. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe quem é a pessoa que está pedindo, está clamando. Ele sabe quem é essa pessoa, porque os frutos, querido, de uma pessoa não caem muito longe, cai perto. Ele conhece aquela afeição. Sabe quando você conhece uma afeição de uma pessoa que você fala assim, não, se eu for até determinada pessoa, o que ela é, ela vai me ajudar? Conhece essa pessoa? Ela não vai me enrolar? Eu conheço ela, eu sei toda a trajetória da vida dela, eu sei como ela é. Nós falamos que conhecemos pessoas, mas às vezes nós não conhecemos. Às vezes nós só temos como companheiro ali, ou como colega, mas aquela que você conhece, você sabe. Ela caminha com você. Querido, Jesus chega diante daquele homem e fala, o centurião fala, eu não sou digno. Aquele momento, o Senhor era Deus naquele lugar. Ele conhecia a afeição daquele centurião, era óbvio. Ele sabe que aquele homem estava falando a verdade, não era só para que Jesus pudesse abençoar a sua vida. E às vezes, querido, nós erramos nas nossas afeições com Deus. Agora que eu preciso, eu me torno santo. Agora que eu preciso, eu falo calminho. Agora que eu preciso, eu sou humilde. Jesus conhece a nossa afeição ou não conhece? Jesus conhece. Jesus sabe o nosso comportamento diante dele. Porque a palavra do Senhor vem sobre a nossa vida. Queridos, eu falar com os casais aqui, eu quando fui me casar, é um testemunho que eu falo que foi poderoso para mim. Eu não tinha condição de me casar, eu não tinha. E a minha família falou assim, como você vai casar? Eu só tinha um carro. Eu falei, eu vou casar. Eu vou casar, mas você vai ficar dependendo dos outros? Eu falei, não, eu vou depender de Deus. Se os outros der, Deus, se não der, não tem problema. Mas eu me casei. Consegui ir para uma lua de mel lá em Serra Negra, lá foi uma fria, mas foi uma lua de mel, aleluia. Porque uma pessoa da igreja falou assim, ó, não, eu trabalho numa agência de turismo e, sei lá, ela pegou as fotos do hotel quando inaugurou, em 1960.
Eu brinquei com ela quando eu voltei. Não, as fotos do hotel é boa, é de 1960, já tinha foto colorida naquela época. As fotos eram muito bonitas, mas o lugar, só Jesus na causa. Me casei, saí da lua de mel, não podia ficar os dias daquele, né, que fala de recesso matrimonial, tive que trabalhar. Terça-feira eu estava trabalhando já, então fui no domingo e voltei na segunda noite. Fui trabalhar na terça-feira. Mesmo essa empresa me pagou, não foi que ela foi injusta, mas eu era novo de empresa e eu não queria. Ele falou assim, só que é o seguinte, você vai casar, só que você vai ter que voltar na terça-feira. Eu falei, tudo bem, volto na terça. Voltei na terça-feira, entrei na casa do meu sogro, os móveis estavam todos eles desmontados dentro do quarto, porque eu vendi o carro e comprei os móveis. Dentro do quarto da Silmara. Mas eu sabia que tinha uma promessa de Deus sobre a minha vida. E que Deus não ia se afastar de mim, porque o que nós tínhamos recebido era uma palavra de Deus. Deus tem compaixão da nossa vida. E ali nós começamos toda a trajetória da nossa vida dessa forma. Com nada, vivendo em nada, mas com muita coragem de trabalhar, com muita coragem de se esforçar, com muita coragem de se humilhar diante das pessoas. Eu preciso. Então nós se humilhava para um, se humilhava para outro. Mas como que vocês vão fazer? Fazendo, trabalhando. Não tem problema. É se esforçar para que a compaixão de Deus ensombre a nossa vida. Porque nós achamos que a vida é fácil. Quer ter uma vida fácil, queridos? Não case. Parece que eu sou contra o casamento, né? Não, é porque vai ter duas pessoas diferentes, alguns períodos de tempo na vida de vocês, que papai e mamãe não vai estar mais lá. Que se for para voltar para casa de papai e mamãe, é melhor ficar em casa sozinho. Porque quando enfrentar as dificuldades, por quê? Você acha que todo começo de casamento não tem intriga, não tem problema, não tem discussão? Tem, mas tem muito mais alegria, tem muito mais vitória quando vocês dois estão juntos, e tem muito mais sucesso. Porque se você olhar para as dificuldades, é como aquele homem estava falando, eu não estou olhando para as minhas dificuldades, eu estou olhando para o que Deus tem para a minha vida. Eu preciso melhorar. E eu, no começo do casamento, eu falava para a Silmara. Até hoje ela fala que os nossos MDAs ainda de manhã ainda é aquele ponto firme, sabe? Não, você tem que falar, pode falar, que eu estou com a cara aberta aqui. Se você tiver que falar, pode falar para mim também, não tem problema. Ninguém vai ficar escondendo um para o outro. Porque a pior coisa, queridos, a pior coisa é a pessoa ficar acumulando um problema atrás do outro, e depois descarregar o caminhão em cima da pessoa. Porque eu não tive coragem de falar. Não, vem aqui, vamos falar. Porque Deus tem compaixão das nossas vidas. Amém? Nós precisávamos no começo do casamento um milagre financeiro. Era disso que a gente precisava. De um milagre financeiro. Sabe o que eu fiz? Cancelei todas as contas do banco e todos os cartões de crédito. Eu preciso de milagre, eu não preciso ter conta no banco. Às vezes nós não queremos tomar atitudes como essa. Queremos ficar discutindo ainda a respeito de dinheiro. Não, já que é para começar do zero, vamos começar do zero agora. Não tem problema. Porque às vezes nós não queremos deixar o nosso eu daquilo em que nós temos. E queremos viver o que nós não temos. Nós queremos viver daquilo que nós não temos. Aquele centurião sabia que ele não tinha nada, querido. Mesmo sendo um homem importante, mesmo sendo um homem tão poderoso, ele não podia fazer nada pelaquela pessoa que ele amava. Que poder estava sobre a sua vida? Nenhum. O que ele poderia fazer? Pedir. Clamar. Se apresentar diante do altar do Senhor. Por isso que eu falo que muitas pessoas recebem milagres porque vem diante do altar.
porque confessa, porque declara. Não é só quando é conveniente, não é só quando precisa. Sabe, amados, porque nós vivíamos no pé da cruz, nós precisávamos, nós tínhamos necessidade. Quem necessita tem que buscar entender que Deus tem compaixão e vai tocar naqueles que têm para te abençoar. É isso que Ele vai fazer. Então a afeição da nossa vida precisa estar verdadeiramente diante do altar do Senhor. Quem eu sou diante de Deus? Quem eu quero ser diante do altar do Senhor? Eu falo, querido, que o reino dos céus não é uma concorrência. Quem vai ser mais crente e quem vai ser menos crente. Não tem concorrência. A pessoa fica discutindo, não, porque eu vou ser maior, eu vou ser melhor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Querido, não tem. Tem aqueles que, eu falo que tem pessoas que vão cuidar dos grandes e tem pessoas, e Deus vai precisar daqueles que cuidam dos pequenos. Não existe o maior no reino, o menor no reino. Existe uma vida de afeição, uma vida relacionada diante da presença de Deus. E quando nós apresentamos a nossa vida, nós sabemos o tanto que Ele tem preparado para nós. Lá em Deuteronômio capítulo 7, capítulo 7, versículo 7, nós vemos ali Deuteronômio falando assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Afeição, querido, eu não conheço quem vocês são. E você está preocupado com o quê? Eu já te conheço. Eu já sei quem você é. Eu conheço o teu coração. Eu conheço a tua vida. O Senhor conhece cada passo nosso. O Senhor conhece cada pensamento nosso. O Senhor conhece cada atitude nossa. O Senhor conhece, querido, aquilo que é ruim dentro de nós e aquilo que é bom. Ele sabe de tudo. Nós podemos esconder das pessoas, mas não escondemos de Deus. Ele conhece a nossa afeição. Ele sabe quando nós fizemos com ira, com raiva, não querendo fazer. Ele sabe quando há desprezo, mas Ele sabe quando há alegria, quando há satisfação, quando há motivo, querido, de se alegrar diante das coisas. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe por que Ele deve abençoar esse povo, como Ele está falando com Deuteronômio. No livro de Deuteronômio. Ele sabe por que Ele vai abençoar. Não é pela quantidade, porque vocês são os menores, mas é pela afeição, é pela qualidade que há dentro de nós. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade para entender essa misericórdia que Deus tem sobre a nossa vida. Há uma misericórdia dentro de nós. Há uma misericórdia dentro do nosso coração. A palavra diz que pode durar a noite um choro, mas a alegria vem ao amanhecer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. A palavra que o Senhor tem para nós é melhor. Eu passei um dia, né? Às vezes aquele dia que você fala assim, soltar o capeta da jaula hoje, não é possível. Ele está aqui, ele está infernizando. Soltaram, né? Infelizmente esse capeta hoje para infernizar a minha vida. Mas a bondade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. A bondade do Senhor é soberana sobre o nosso coração. A compaixão de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Nada pode interferir. O diabo vai interferir se você começar a louvar ao Senhor, mesmo que está dando tudo errado. O diabo vai interferir? Não. É que nós não conseguimos. Às vezes você está no velório, aí a pessoa vem, aí você está lá todo alegre, conversando, falando.
Aí vem lá um chato do teu lado e fala assim: você está no velório. Ah, eu esqueci, não estou chamando a atenção do morto. Estou no velório, mas eu estou vivo. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor, se um cristão partiu para o céu, descansou, está na glória com o Pai, aleluia, parou a aflição. É verdade ou não é? Agora, o sentimento de dor e carinho é outra história, mas precisa. A pessoa parece que tem aquele sentimento, foi pago, né? Você já viu aquelas pessoas antigas, né? Foi pago para chorar no velório? Não. Está lá, é uma vida, é uma consequência das coisas que nós vamos viver nessa terra. Sim ou não? Acabou. Então, às vezes a dor, o sofrimento não vai superar aquilo que Deus tem para nós, na nossa vida. Porque Ele tem compaixão, porque Ele tem bondade ao nosso coração. Ele tem todas as coisas extraordinárias para a nossa vida. Mesmo que no momento da aflição nós pararmos e colocarmos o joelho no chão, e você orar de todo o teu coração, a afeição que está sobre a sua vida vai tocar o coração do Pai. E um milagre vai acontecer. Aquele centurião escuta de Jesus: eu nunca vi um homem de tanta fé. Você tem fé? Você tem fé para enxergar as atitudes de Deus na sua vida? Porque aquele homem não foi lá pedir agora. Aquele homem foi se apresentar para Jesus e ser curado. Aquele homem não foi lá clamar pelo rapaz somente agora. Aquele homem foi se consertar daquilo que ele tinha dentro do seu coração. Aquele homem não chegou: Senhor, que bom que tu vieste, cura o meu rapaz, por favor. Não. Aquele homem se apresenta diante de Jesus falando: não, eu não sou digno. Basta só uma palavra: Senhor, não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno. Quantas vezes, querido, nós queremos o amor de Deus, nós queremos a misericórdia do Senhor, nós queremos a compaixão do Senhor, e pior de tudo, nós queremos que as pessoas nesta terra tenham isso conosco, mas nunca nós conseguimos nos aproximar dessa maneira com as pessoas, porque ao mesmo tempo que nós damos com uma mão, nós queremos tirar com a outra. Nós queremos uma troca, geralmente. Nunca nós conseguimos enxergar dentro da nossa vida quando nós estamos errados, sem o toque do Senhor, porque o nunca só acaba quando Jesus entra dentro de nós. O nunca deixa de existir quando nós enxergamos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. O nunca deixa de existir quando nós olhamos agora. Então, ele fala: não, jamais você vai entrar na minha casa. Não, eu nem preciso mais. Eu já encontrei em você. Eu já encontrei no teu coração. Então eu quero dizer a você nessa noite, querido, se você tem uma necessidade nessa noite diante de Deus, o nunca tem que deixar de existir. Porque Deus tem compaixão, bondade e misericórdia sobre a sua vida. O nunca vai deixar de existir quando nós enxergamos que na nossa vida precisa consertar algumas coisas. O nunca vai deixar de existir quando nós paramos: não, Senhor, basta uma palavra, eu já entendi. Basta uma palavra, basta um toque do Senhor. Basta uma maneira. Basta uma forma de nós ter uma palavra de Deus. E aí, queridos, essa bondade, essa misericórdia e esse amor tem decisão na nossa vida nessa terra. Porque não é só escutar nessa noite que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é amor. Não, você vai ter que chegar até aquela situação e se consertar. E falar. E se humilhar. Vai ter que ter prática. Vai ter que ter decisão agora. Não é só ouvir.
é tomar decisão, é caminhar com Jesus, é chegar até Ele, é fisicamente, não é espiritualmente. Eu amo Jesus na minha casa, glória a Deus, lá ninguém me persegue. É lógico, mas você quer o quê? Ninguém vai te perseguir mesmo, você está dentro da tua casa, imagina. O que você faz lá, você é o dono, você manda em tudo, quem que vai te perseguir? Ninguém vai te perseguir. Mas quando você vive nessa terra, reconhecendo o amor, a bondade e a misericórdia do Senhor, é Ele que fala, e é Ele que conduz as nossas vidas a um milagre, a ter uma palavra de fé, a ter a nossa vida sendo exposta. E se nós não colocarmos a nossa vida exposta diante do altar do Senhor, o diabo coloca. Pode ficar tranquilo. Você pode se esconder de todas as formas, mas o diabo, ele sabe fazer a gente pecar, mas ele não sabe fazer a gente guardar aquele pecado. Ele vai jogar no ventilador, e a situação vem a pleno. E aí nós falamos: Senhor, tenha misericórdia. De quem? Cadê a nossa afeição? Cadê aquilo que está dentro de nós? Cadê aquilo que se apresenta dentro da nossa vida? Porque, queridos, nós como filhos de Deus, e a geração vai vir, e a palavra vai continuar sendo a palavra de Deus. Muitas pessoas vão ser escolhidas por Deus, mas quem vai permanecer? Quem vai ser verdadeiramente do Senhor? Porque, amados, não é uma decisão, eu decidi caminhar com Jesus, e amém, glória a Deus. É o dia a dia, é a conduta, é a boa obra das nossas vidas, é o alimento que nós vamos receber do Senhor, é se colocar diante de Deus, se apresentar diante do altar do Senhor, colocar a mão no arado e não olhar para trás, servir a Deus em todo o coração, não é ficar olhando para trás as dificuldades, os problemas, não, vamos continuar, vamos trabalhar, Deus é por nós, e quem será contra as nossas vidas? Ninguém vai impedir o agir de Deus sobre nós. Deus é poderoso e fiel e vai cumprir a sua boa obra nas nossas vidas em nome de Jesus. Quem crê fica de pé, querido. Quero que você feche seus olhos. Se você está com a pessoa da tua família do teu lado aí, dê a mão a ela. Eu quero orar com você nessa noite. Você com esse laço de amor. Talvez você não queira falar nada para o Senhor nessa noite. Eu respeito. Mas se você falar, vai ter poder de Deus sobre a sua vida. Se você se apresentar diante do altar do Senhor e colocar a tua vida diante da presença do Senhor, Ele é poderoso e fiel para cumprir as suas promessas. Aquilo que Ele tem preparado para ti nessa noite. E aquilo que é poder ao teu favor se manifestará sobre a sua vida. Porque o teu coração, a tua afeição, a tua vida está entregue nas mãos do Pai nessa noite, para que você viva o melhor de Deus nessa terra. Aquele centurião não precisou mais, Jesus, entrar na sua casa, porque a decisão do milagre já foi ali exposta diante da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que ao entrar, ele viu aquele rapaz, o moço, curado. Coisas irão acontecer na tua vida, querido, pela tua oração agora, por aquilo que você se expõe diante da presença de Deus. É você e o Senhor, a sua casa, você é um junto com a sua família nessa noite, você é um junto com a sua casa nessa noite, querido. Comece a crer no milagre de Deus, comece a crer no sobrenatural do Senhor. Há uma aliança sobre a sua vida,
Há uma aliança sobre a sua família nessa noite. Você que tem, querido, vivido a resposta do Senhor na sua casa, comece a crer aquilo que Ele já começou na sua vida, essa boa obra. Comece a crer agora que o milagre já está tocando a tua vida ali aonde você tem apresentado. Comece a crer agora naquilo que era impossível aos teus olhos, aquilo que ficou esquecido no teu coração nessa noite. Comece a crer. Deus é um Deus de resposta para a tua vida nessa noite. Se você tem fé, você vai alcançar o amor de Deus nessa noite. E o Senhor tem amor para derramar na sua vida. O Senhor tem compaixão. O Senhor tem misericórdia na sua vida nessa noite. Comece a crer. Nós vamos ouvir esse cântico, querido. Comece a crer nas promessas de Deus. Comece a crer no amor do Senhor. Aleluia, aleluia. Ó, doce Espírito Santo, manifesta a tua glória, Pai. Aleluia, me salvou. Do seu jeito é melhor. Santo Espírito de Deus. Aleluia, grande defensor. Do seu jeito é melhor. Glória ao teu nome, Senhor. Deus querido, nós cremos no teu poder nessa noite, Pai. Cremos na tua palavra. Cremos no agir do teu Espírito, Pai, sobre cada família nessa noite, Senhor. Que através do Espírito que o Senhor tem ministrado em cada coração nessa noite, Pai, que a tua unção possa marcar esse coração, Senhor. Aquele centurião não foi espiritual, ele foi convicto na sua decisão. E que nessa noite nós podemos estar convictos na nossa decisão nessa noite, Pai. A cura nesse lugar, e eu creio que você vai ser tocado pelo poder de Deus, pela autoridade do Senhor. Querido, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo está pedindo para mim fazer. Se você tem uma necessidade nessa noite, você está aqui, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos continuar ouvindo esse cântico. Você pode sair do seu lugar. Há uma necessidade na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus tem incomodado o teu coração. Se você quiser vir junto com a sua família, pode vir. Eu creio que há poder de Deus neste lugar. Se nós queremos ser curados, nós precisamos do toque do Senhor nessa noite. E o poder do Altíssimo se envolverá nas nossas vidas. E a nossa vida vai ser marcada pela presença de Deus nessa noite. Basta uma palavra. Basta uma palavra diante da presença do Senhor. Se você quer nessa noite, saia da tua posição, saia daquilo que você tem como convicção, e saia do nunca da tua vida, e deixe o sobrenatural acontecer. Aleluia! Reapresentou ao seu amor.
jeito é melhor. Pai querido, como ministro da tua palavra nessa noite, Senhor, eu creio que não há coisa pequena ou grande que o Senhor não possa responder nessa noite, Pai. Aquilo que é impossível aos homens é possível diante da tua presença, Pai, que é a unção de Deus, através do modelo da fé, Senhor, que cada coração nessa noite tem se apresentado diante do teu altar. Meu Deus, eu sei que não há impossíveis para ti nessa noite, Pai, e eu declaro cura, eu declaro poder, eu declaro transformação nessa noite, Pai. Toca onde essa vida estiver agora, Senhor. Oh Deus querido, aqueles que estão nos assistindo, oh Pai, que essa unção transfira dentro deste lar agora, invada esta casa, que o poder do Altíssimo venha, Pai, e se manifeste, Senhor, com cura. Oh Deus querido, Tu és um Deus de bondade, Tu és um Deus de misericórdia, oh Deus, Tu és um Deus de amor nessa noite, e há poder nessa casa, oh Deus querido, para que vidas sejam transformadas. Oh Santo Espírito de Deus, vai movendo as águas, vai movendo do Teu jeito, da Tua forma, da Tua maneira. Oh Deus, Tu és soberano nessa noite, Tu és soberano nessa noite, aleluia. Nós cremos, Senhor, cremos no poder da palavra. Você que tem crido, comece a receber agora. Receba dessa cura, receba dessa transformação nessa noite. Oh, começa a ter seus pensamentos agora diante daquele que é poderoso e fiel para suprir cada necessidade da tua vida nessa noite. E eu declaro esta palavra ao teu coração: você já é um homem, uma mulher vitoriosa em Cristo Jesus. Você já foi curada nessa noite. Toma posse da presença do Senhor, do poder do Altíssimo nessa noite. E com alegria, querido, e satisfação diante da presença de Deus, dê uma grande salva de palmas para Jesus. Aleluia! É da tua forma, Senhor. Vamos cantar e se alegrar diante do Senhor. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Oh, remacheme rebarabarabanaya. Glorifica, glorifica, exalte. Ele é digno nessa noite de receber todo louvor. Aleluia! Grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Uma semana de vitória, de conquista. Uma semana abençoada ao teu favor, em nome de Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, e que você possa ter uma semana abençoadíssima diante da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória a Jesus.